Neste mês de agosto, a Lei Maria da Penha completa 10 anos e, segundo a Organização das Nações Unidas, é uma das 3 melhores legislações do mundo contra a violência contra a mulher. Sobre esse assunto, eu converso com a senadora Ana Amélia. Senadora, nesses 10 anos de Lei Maria da Penha, a lei ficou bastante conhecida, já é bastante popular, mas a senhora acredita que a condição da mulher mudou na sociedade brasileira? Em relação à violência, eu penso que, pelo menos, foi criado um instrumento mais efetivo para penalizar o agressor e uma efetividade maior da execução da lei. A lei não basta ser uma lei boa, uma lei necessária, uma lei oportuna para proteger as mulheres da agressão. Ainda com a Lei Maria da Penha, você vê fatos que a justiça determina que o agressor deve ficar uma determinada distância, não se aproximar da mulher, e ainda assim ele viola isso e mata. Ou seja, é uma situação difícil você ter um controle absoluto, porque teria que ter um fiscal para cada agressor. Isso é inviável, além dos problemas que nós temos com segurança na execução. Mas agora a gente está percebendo também, houve uma aprovação de uma lei que dá maior celeridade na execução para que, dando uma autoridade ao delegado ou delegada de polícia, para fazer o cumprimento daquela determinação do afastamento do agressor à mulher. Até foi polemizado aqui porque o Ministério Público, o Poder Judiciário entenderam que aquilo era uma, digamos, intromissão de uma competência nessas outras esferas. Houve uma audiência pública muito profunda aqui com todos os atores desse processo e ficou confirmado que aquilo, ao contrário, não havia o desejo de delegadas de polícia ou delegados de se intrometerem numa competência das outras instituições, mas tão somente a preocupação de agilizar. Porque às vezes você pede, depende do juiz, o juiz tem que autorizar independente da votação dessa lei, só que dá maior rapidez da ação do delegado para proteger a mulher. Eu penso que se a efetividade dessa mudança na lei de fato acontecer, nós teremos um bom exemplo de que pela lei você pode ampliar a proteção às mulheres agredidas no Brasil. Mas eu penso que tem outras violências também. Esse problema da violência contra a mulher, me parece, ele não podia ser, ele tem que ser mais amplo. Você tem que trabalhar com um clima de paz, um clima de civilidade, de respeito. Hoje eu percebo na sociedade brasileira uma certa doença, uma doença assim da falta de um convívio mais atencioso com as pessoas, seja na escola, quer dizer, você vê aluno batendo em professor, em professora, os pais dando razão ao filho, não vão lá para perguntar. E dentro de casa, a violência entre pai e mãe na agressão verbal ou física, qual é o exemplo que os adultos estão dando para uma criança ou para um adolescente, né? A própria influência, o impacto do ambiente, que hoje um jogo, todos os videogames são, de certa forma, eles excitam a violência, não, e colocam adrenalina na criança. Então você tem que trabalhar, eu penso, num outro cenário de uma tolerância maior, de convivência com as pessoas, porque não adianta você fazer lei se nós continuamos com uma sociedade violenta, uma sociedade que não está preparada para respeitar a pessoa. Quando você vê que ônibus, uma pessoa não levanta para atender uma senhora de idade ou uma mulher grávida, um jovem, que sociedade é essa que nós estamos alimentando? Então, precisamos desses procedimentos. Não é só bater na mulher, de ser violenta com a mulher, não bater na criança, não bater na pessoa idosa, não maltratar ninguém. Quer dizer, você protege os animais, né? Você tem proteção para os cães, gatos que estão na rua, fazer um hospital para eles. Tem que fazer, tem, mas você tem que cuidar das pessoas. Eu acho que nós estamos negligenciando com o cuidado das pessoas. E aí é muito ruim, né? Eu fico triste de ver o que está acontecendo em nosso país. Negligencia-se também em relação à mulher, não só a questão, nós fizemos há pouco na Comissão de Assuntos Sociais um debate sobre fibromialgia. É uma doença crônica, né, da pessoa que é portadora dessa doença, que às vezes descobre tardiamente. Mas, pelos relatos, é uma doença que a cada 20 pessoas com fibromialgia, 19 são mulheres e uma é homem. É uma doença que dá mais nas mulheres, mas predominantemente nas mulheres. Então, e não se sabe qual é a origem, não se sabe direito como é que é, não se sabe identificar, não se sabe diagnosticar, e a mulher é vítima de um preconceito
sobre isso, dizendo que ela é louca, que ela está fazendo fita, que ela é fazendo, enfim, não é a verdade que ela esteja. Então, ela sofre duas dores, a dor física e a dor emocional, se a pessoa falar isso. Então, eu digo também sobre esse aspecto, tem que cuidar da mulher em relação às violências que ela sofre no dia a dia, na concorrência no trabalho, na disputa do mercado de trabalho, o salário menor do que dos homens, e tudo sucessivamente. São todas umas formas de violência. É claro que a gente ainda tem muitos casos de violência contra a mulher, mas talvez nesses 10 anos os dois grandes saldos da Lei Maria da Penha seriam a sociedade se atentar para essa violência. Sem dúvida. E o Congresso também, que já legislou depois da Lei Maria da Penha em vários outros aspectos, por exemplo, a lei do feminicídio, essa que a senhora citou também das medidas protetivas. A senhora concorda com esse ponto de vista que eu expus aqui? Em relação específica ao feminicídio, eu acho que ele tem pouco significado a não ser semântico ou retórico, né? Porque matar uma mulher ou matar um homem, para mim, é tirar a vida humana. Então, mas eu acho que você tem razão quando fala que a Lei Maria da Penha, ela entrou na agenda da sociedade, entrou na agenda da mídia. E isso é muito importante, né? Ela entrou na agenda da novela, da ficção. E é uma forma de você mostrar também de uma forma educativa como você tem que tratar esse problema. Então, penso que isso tudo levou a sociedade brasileira a refletir, a pensar e a se posicionar em torno desse tema. E hoje ela já é muito mais bem aceita, né? Porque no início houve uma grande polêmica sobre a constitucionalidade da lei, hoje já superou isso, né? Tudo que é mudança que vem, há sempre as áreas mais conservadoras de resistir à mudança, né? A mudança sempre provoca uma mudança do nosso comportamento, né? Veja, uma série de coisas aqui no Congresso, antigamente nós não podíamos andar de calça comprida, né? Então, o Supremo também da mesma forma, né? O jeito de vestir mudou tudo e é bom que seja o ajuste. A sociedade mudou tanto, então você tem que ajustar as mudanças que a própria sociedade está, a convivência legal, a convivência social, a convivência política, dentro de um regime democrático, plural, de respeito mútuo, né, em todas as comunidades, todas as tribos, né, LGTB, todas as minorias, tudo isso, a questão de gênero também, hoje é um tema muito mais próprio. E eu digo também que a mulher, fala muito no empoderamento das mulheres na área política. A política é uma atividade de alto risco. As mulheres hoje estão empoderadas no Poder Judiciário, no Ministério Público, nas polícias civil e militar, inclusive federal, civil, empoderadas em todos os setores de Estado, nas categorias de Estado. Áreas que eram tipicamente de mulher. De Poder Judiciário é um deles. No Rio de Janeiro, o concurso público para novas juízes de direito, novos juízes de direito, a maior parte dos candidatos são mulheres. E a tendência é, paulatinamente, você ter um universo maior de mulheres atuando nessas instituições, nessas chamadas carreiras de Estado. Então, penso que esse é o empoderamento real da mulher, porque para entrar no Ministério Público, para entrar no Poder Judiciário, na polícia, nessas carreiras de Estado, você precisa fazer um concurso público. E as mulheres são muito dedicadas, muito aplicadas, muito, digamos, disciplinadas. Então, elas se preparam e aí é democrático o acesso. Na política, não. Na política é diferente, muito diferente. A senhora é a favor dessa proposta que reserva vagas para as mulheres no Legislativo? Eu acho que a reserva de vagas não, tem que ser uma disputa igual, porque senão nós caímos no outro lado, né? Quer dizer, você radicaliza negativamente. Eu acho que aí você tem que dar liberdade igual. A nominata, os 30% de candidatas mulheres, eu acho que foi um esforço, mas ela significou alguma coisa que no Senado, sim, evoluiu nos últimos tempos. A primeira mulher a entrar no Senado foi em 1979, do estado do Amazonas. Hoje nós temos 12% de mulheres aqui no Senado. E eu penso que muito menos pela nominata de candidatos do que pela consciência das mulheres a entrar aí a disputar a eleição. Muito mais definido por ela própria, entender que ela podia fazer alguma coisa para a vida do país. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com a senadora Ana Amélia sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha, completos no mês de agosto deste ano. Se você quer rever esta entrevista,
Acesse o nosso site senado.leg.br/TV. E se você quer enviar comentários ou sugestões ao nosso programa, ligue para 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Até o próximo argumento.